Bom dia, a paz do Senhor. Este é o seu programa Vida Abundante, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon e tem como pastor-presidente o pastor Eovaldo Sá. Nós estamos vindo de um congresso muito abençoado, não é, irmã Gisá? A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Lidinalva, a paz do Senhor, queridos que nos acompanham. Foi uma bênção, um trabalho edificante que veio ainda mais para fortalecer a nossa convicção na palavra de Deus e na importância de nós fazermos o ID. Missão, uma visão do reino de Deus. Esse foi o tema trabalhado, muito bem trabalhado, aplicado nas plenárias. E no final muitas vidas se renderam ao reino de Deus. Uma bênção para a igreja em Timon. Verdade. E também foi muito prazeroso receber todos os nossos irmãos do Maranhão, do Piauí e estados afora. Sempre é muito bom receber esses trabalhos aqui na nossa igreja. Nós mandamos um abraço para os congressistas que vieram de fora, de tão longe. Alguns vieram de 800 quilômetros de distância e estiveram aqui conosco. Vai o nosso abraço e que o Senhor continue abençoando. E hoje, irmã Lidinalva, seguimos com a nossa programação. O quadro Responde aí, Pastor, e a nossa entrevista de hoje fala sobre o cristão e o empreendedorismo. Certamente todos nós temos um lado empreendedor. Então essa temática vem para nos trazer esclarecimentos, conselhos e também novas oportunidades. E agora você vai conferir aí a resposta lá da caixinha de perguntas com a temática O cristão e o empreendedorismo. Eu gostaria, nesta oportunidade, de orientar aos nossos irmãos que são empresários e desejam retribuir a bondade de Deus para com a sua empresa, para com a sua pessoa, para com a sua família, no que diz respeito ao dízimo. É indagado, o dízimo é sobre o faturamento, a renda bruta da empresa ou se é sobre o lucro. A empresa, ela tem um custo operacional. Ela tem matéria-prima, tem despesa com empregados, ela tem despesa pessoal. Então, são vários tipos de despesa. O que faz o empresário para ser fiel a Deus? Fez o balanço, mesmo que não seja feito por um contador, que não seja feito por um profissional, mas ele sabe quanto foi que ele ganhou. Por exemplo, se o irmão vai à Ceasa e leva R$100 para ele comprar de frutas e verduras, para ele vender, para ele negociar, se ele apurou 150, então ele teve um lucro de R$50. O dízimo não é pelo que ele vendeu, que ele apurou 150, mas ele ganhou R$50. Desse ele deve tirar o dízimo para o Senhor, dos R$50 que ele ganhou. Se ele ganhou R$30, ele paga sobre os 30 que ele ganhou. Ele vê o que ele tem de manhã e vê o que ele tem à tarde. Se na manhã ele tinha 100 e à tarde tem 130, ele ganhou R$30. E desses 30 ele deve pagar o dízimo. Agora, a empresa maior que tem o contador, ele deve pagar sobre o lucro líquido. Então, nós temos o lucro líquido, a empresa cresceu tanto e nesse momento ele paga o dízimo. E mensalmente, é tido no termo contábil, todo empresário recebe o prolabore, que é a renda mensal que ele tira da empresa. Desse prolabore, se ele vê que R$5.000 dá para ele sobreviver para suas despesas, colégio e tudo, ele vai pagar dízimo dos R$5.000. E no final do ano, ele paga sobre o lucro livre da empresa. Então, espero que essa orientação possa dirimir, tirar qualquer dúvida dos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe aqueles que possam assim entender e contribuir com amor na obra de Deus. A reflexão de vida de hoje é sobre empreender. Empreender não é só criar novos negócios, mas também
criar soluções, transformar realidades e gerar novas oportunidades. É sobre resiliência. Para cada novo desafio, você vê uma oportunidade de crescimento. Empreenda! Agora nós temos um clipe musical e em seguida nós temos a entrevista. E o nosso convidado de hoje é o irmão William, da Bem Barato Drogarias, que vai falar sobre o cristão e o empreendedorismo. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá, não dá. Do que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem
Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá, não dá, não dá. Sem Deus não dá. E estamos de volta agora com o nosso quadro de entrevista, recebendo o irmão William, que é empresário, empreendedor da nossa cidade e também é diácono da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. E a nossa temática de hoje é o cristão e o empreendedorismo. Irmão William, seja muito bem-vindo ao programa Vida Abundante. É um prazer recebê-lo aqui. Paz do Senhor, todos os irmãos. É um prazer, né? E uma honra representar os empresários da nossa cidade e também como cristão, que tem as suas bases. Se não tiver Deus na frente, não há nenhum projeto que dê certo. Acho que Deus é a nossa base de tudo. E quando nós falamos de empreendedorismo, que é o processo de gerir negócios e através dessa gerência, ver campos de atuação, ver características de pessoas que sejam adequadas ao mercado empreendedor. Aí com isso nós temos características como a resiliência, a proatividade, versatilidade. E assim, como está o nosso mercado hoje para o empreendedor? Como começar? Para começar, primeiro tem que ter a vontade de querer fazer aquilo mesmo, né? Eu digo que não é fácil, nada é fácil. Nós temos a Bíblia como exemplo que diz que o céu é tomado à força. E da mesma forma, acho que são os nossos sonhos. Se você não querer, é o primeiro ponto. É necessário pessoas para começar e às vezes você depende de treinamento, adequação à nossa realidade, né? Os irmãos, eu vim de uma região e vim para o Maranhão, é totalmente diferente, é o mesmo ramo, é o ramo farmacêutico, mas tudo é diferente, o atendimento, o jeito. Então o que nos dá resiliência e vontade é quando a coisa começa a acontecer. Então aqueles que querem começar, comecem, com pouco, com muito. Se tem vontade, comecem a fazer. Se prepare, vontade de informações. Hoje a informação ela vem de cascata, né? Entrou na internet, tem livros, palestras, em tudo. Começou a estudar e comece o que você quer fazer. Coloque Deus na frente que não tem como dar errado. Como o senhor falou, é necessário o esforço, né? Ter a força de começar e persistir. Para o senhor, o que é empreender? Quando a gente fala em empreender, como o senhor conceituaria isso? O meu conceito de empreender é doação. Você tem que se doar. Você tem que se doar 100% daquilo que você está fazendo. Para mim, se você não viver aquilo, não tem como. O empreendedorismo ele é a cara de quem está empreendendo. Quando você fala, hoje eu acho que da nossa empresa, no caso da Bem Barato Drogaria, você já imagina, né? No caso, eu e a minha esposa, que somos os proprietários. Isso eu acho que é o que mais transparece como empreendedor. É você viver aquilo 100%. Você saber de todos os pontos, onde é os negativos, onde é o positivo, aonde ainda dá para melhorar. É viver 100%. Para mim, na minha opinião, é isso. No caso, começa com a identificação do mercado, dos mercados de atuação. E a partir desse momento, a pessoa vê também, eu acredito que é importante a habilidade pessoal, porque para gerir o negócio, há indicação de que a pessoa precisa entender daquilo. Isso procede? Procede sim. Eu tenho 43 anos completos, completei em outubro agora, dia 11 de outubro. Eu trabalho com o ramo de drogarias desde o ano 2000. Então nós temos já uma bagagem, há muitas mudanças que acontecem muito rápido, mas muitas coisas, quase que 90% do que eu aprendi ainda se aplica nos dias de hoje. Mesmo com 24 anos passados, ainda a gente aplica.
tem que conhecer o negócio, tem que conhecer a área de atuação, quem é o seu público, o público próximo. Hoje, com as redes sociais, tem a questão do tete a tete mesmo. Ainda hoje a gente envia cartas, né? A gente tem o costume de escrever umas cartas à mão e colocar nos nossos vizinhos mais próximos, né? Que a gente está com... Então tudo isso são estratégias. Se você não tem isso, também eu acho que não tem como empreender. Que às vezes só chegar a fazer uma fachada bonita, eu não sei, eu vou te saber dizer para os irmãos agora. Nós fomos em um lugar um dia desse jantar e onde nós estávamos estava super lotado, muito cheio mesmo. Coisa de 50 metros, tinha um ambiente muito melhor, muito agradável. Você vê que foi tudo planejado mesmo, mas não havia uma viva alma dentro daquele... Não tinha a mesma movimentação. Não tinha a mesma movimentação. E aí nós fomos ver as diferenças depois, quando chegamos em casa, eu e a minha esposa fomos analisar, né? Que a irmã falou, a gente tem que fazer uma... Até para nós mesmos, né? Serve para nós uma lição. O outro não tinha engajamento. Onde nós jantamos tinha uma funcionária que ficava na rua, quando o carro já ia passando, ela já apontava onde tinha uma vaga. E o outro, eles simplesmente trancaram numa porta de vidro e se trancaram da parte de dentro. Então, tudo tem que ter estratégia. É necessário viver o negócio. Viver o negócio. Irmão William, o senhor falou que veio de uma outra região, né? Não sabe como foi sua chegada e a sua escolha também pela cidade de Timon? A nossa chegada foi, como eu comentei desde o começo, sempre foi Deus, né? Nós tínhamos uma promessa, vou contar rapidamente para os irmãos, testemunho que foi... Nós estávamos na casa da minha irmã, fui fazer uma visita a ela, que ela estava meio adoentada. Chegamos lá, nos deparamos com um casal de missionários, né? E ele estava super doente, e eu estava com pressa de ir embora, que eu tinha um trabalho no outro dia. E ele falou, pai, eu estou doente, estou com gripe. Aí a minha esposa falou, não, pai, eu tenho um remédio. Só que nós estávamos a 12 quilômetros da nossa casa. Mesmo assim, a Maria ofereceu esse medicamento para ele. Eu falei, nós já ofereceu, vamos buscar, né? Aí fomos buscar esse medicamento. E aí ele se ofereceu para ir junto. Ele falou, não, mas eu quero ir com vocês. Acho que ele estava um pouco intimidado, né? Nós estávamos bem vestidos, a gente estava vindo do serviço. E ele era uma pessoa simples, mas cheia de Deus, que é o mais importante. Quando chegou lá, ele pediu para fazer uma oração. Ele falou, eu quero fazer uma oração por vocês. Aí eu falei, tudo bem, pode fazer. E ele fez essa oração e falou muito forte com a gente e falou, olha, eu vejo vocês andando junto, indo para o emprego juntos. Na nossa visão que nós tínhamos lá, era impossível, que as grandes empresas todos sabem que não pode trabalhar, né? Você nem grau parentesco de primeiro grau, muito menos marido e mulher, né? A gente voltou, depois levamos eles de volta e a gente voltou discutindo isso aí, né? Falei, Maria, é impossível, né? A gente fazer isso aí, como é que vai ser, né? Daí a gente já bem estabilizado, nós tínhamos nosso apartamento, casa, bom emprego, graças a Deus nós tínhamos um bom emprego. E aí foi quando nós viemos ao Maranhão dessa vez. Quando a gente desceu no carro aqui, que eu aluguei, que eu passei em Timon, a minha visão se abriu. Aí foi quando eu comentei com ela, falei, se você tem vontade de empreender, tem vontade daquela promessa se realizar na nossa vida, a cidade é essa daqui. Aí nós passamos, e aí, como foi tudo Deus, na volta nós ficamos aqui 22 dias. Na volta, Nós estávamos de passagem. nós estávamos de passagem. Na volta, uma prima dela morava no Planalto Uruguai. Quando a gente veio muito cedo, passamos lá para visitá-la. Ela falou, William, eu estou vindo ver uma casa em Timon. Você não quer me levar no carro de você que eu estou sem carro? Aí eu peguei, falei, tá cedo, vamos levar ela. Vamos. Quando chegou lá, a gente olhou uma casa. Ela comprou a da esquina e a gente achou bonita, uma casa do meio e tal. Aí eu perguntei pro rapaz quanto era, foi até o Neto Venção que me vendeu. Sim. Aí ele falou, não, é tantos reais. Aí eu falei, rapaz... Aí eu falei, chegamos em São Paulo, eu falei pra Maria, Maria, aquela casa é barata, né? A casa grande. A gente não tem interesse de ir lá agora, mas a gente tá com dinheiro sobrando. Vamos dar entrada, vamos comprar essa casa, né? Fazer um investimento. E aí nós compramos a casa de São Paulo, nem viemos aqui mais. E essa casa nossa que a gente mora hoje, ela ficou 2 anos parada. Até nós tomarmos essa decisão mesmo de vir a Timon. Então, é uma promessa de Deus, é acreditar e fazer. Aí chegamos, alugamos esse ponto também onde foi a nossa primeira loja. Ela era pequenininha, era 4x11. Nós alugamos esse ponto, paguei 3 meses do ponto parado, para garantir o ponto. A primeira reforma foi feita por nós mesmos, porque
uma coisa que também eu decidi fazer e que sigo até hoje é não fazer nada com dívida, né? Todos os meus projetos eu tento fazer de capital próprio, a gente planeja, pede a Deus uma estratégia, e aí a gente tinha já um pouco capital, mas a gente tinha. Então, foi eu e meu sogro que fizemos a reforma. Colocamos o piso, fizemos tudo, e aí no dia 15/3 do ano do Senhor 2016, nós abrimos a primeira loja. Aí foi... Que bem. Irmão William, de acordo com a sua fala, é sempre uma parceria. E há um mito, uma ideia na sociedade aí que não é bom o casal trabalhar junto. Aí no seu caso a gente percebe que foi decisivo para o sucesso. É decisivo. É um conselho, não só um conselho, para mim é uma norma porque é bíblico, né? O casamento para mim foi fundamental, né? Os jovens que ainda não experimentaram, não se desviem, né? Em meio a tantos manjares que é oferecido pelo mundo. Eu comentei em off aqui para os irmãos e digo, a minha esposa é 60% do negócio, né? Ela é mais organizada, a mulher tem isso, né? A mulher mais organizada, ela é que isso é verdade. a mulher é mais preventiva, né? Ela acaba alertando para algumas situações. A mulher tem essa sensibilidade. E o homem sozinho, ele tende a errar mais. Isso é a minha opinião, né? Mas eu creio que é concreto, porque acontece na minha vida. Eu vivo isso. Eu acho que o homem sem a mulher é pouca chance de sucesso. É prazeroso, né? Quando você tem um casamento bem sólido, edificado na rocha, você poder trabalhar junto com o seu cônjuge é algo perfeito, né? Algo perfeito. É bom. Tem as divergências, né? Não que nenhum seja fácil de conviver, porque nós trabalhamos na mesma linha, mas a Maria sempre foi ela trabalhou numa área de atuação, vamos dizer assim, mais elitizada, né? A Maria sempre trabalhou algumas lojas mais... Isso, poder aquisitivo mais alto. E eu, como tinha visão sempre de ter o que era meu, eu comecei a trabalhar nessas regiões, Paulista. E aí eu preferi ir para a periferia, que era mais a minha realidade, para aprender, ver como é que eles faziam a falta. Porque nessas lojas grandes, é o que eu falei, eles têm uma mão de obra muito extensiva. E não é a realidade do pequeno empresário, né? Que é a nossa. A nossa realidade não é essa, nossa realidade é tudo. A gente é o faxineiro, é quem abre a loja, é o segurança, é o balconista, a gente é tudo. Então, eu preferi trabalhar, então eu trabalhei sempre em lojas menores. Quem tinha 1, 2 lojas, eu preferia. Para trabalhar, para aprender como é que fazia para comprar, como é que era prazos de boleto, como é que as distribuidoras, documentação. Tanto que quando a gente chegou, a gente não sofreu tanto nessa parte, né? A gente acabou acumulando um know-how de observar, porque também ninguém ensina, né? Já vieram com uma boa bagagem. Boa bagagem. Eu ia falar, no empreendedorismo é muito difícil alguém que lhe ensine. Ninguém vai lhe dar a dica, né? O senhor falou que começou em um ponto bem pequeno, mas hoje a Bem Barato Drogaria já é uma rede. É uma rede. Nós temos 3 lojas, né? Em Timon. Estamos projetando aí para o ano que vem talvez uma 4ª loja, estamos procurando um ponto. Mas o que cresce é o delivery também. É uma outra loja dentro da empresa. É uma outra empresa dentro da empresa. A gente espanta, né? Eu ainda espanto que a minha geração não é uma geração tão acostumada com rede social. Tanto que eu não tenho, né? Não tenho rede social pessoal, só da empresa mesmo. E quem toma conta ainda é a Esté, porque minhas habilidades são poucas. Normalmente eu falo, dou a ideia e ela executa. Graças a Deus tem dado certo. Mas é muito difícil. Alguém dá a dica, né? A gente vê várias pessoas tendo sucesso, mas para ensinar, para dar a gente o que a gente chama de pulo do gato, né? Não é muito, não tem dificuldades. É mesmo aprender a entrar na brecha, né? A gente entra na brecha. É que eu sempre falei, a gente não quer ser a maior, né? Está até num momento que a gente está vivendo agora, que é uma reestruturação que a gente está tentando fazer a empresa. Que eu tenho a empresa como 3 momentos. Ela nasce, né? Depois ela sobrevive, que é onde a gente estava vivendo. E agora ela vai tentar se perpetuar, que é o momento mais difícil da empresa. É dela se consolidar no mercado. Isso, agora é o momento mais difícil, mas ela é crucial. Então hoje a gente está trabalhando não tínhamos, né? Isso explícito de visão, de valores, de missão, para colocar
que não seja nessa nossa geração de colaboradores, mas das próximas que virão, para já entrar com essa visão que a empresa tem que se perpetuar. Para ela se perpetuar, tem que ter aquela qualidade de atendimento. Você tem que entender cada um. Cada um é uma pessoa diferente, não adianta. Entre o indivíduo, ele chega ali de uma maneira, tem uns que chegam muito nervoso, tem outros que chegam querendo te abraçar, tem outros que chegam às vezes só para sentar e tomar uma água. Você tem que entender a todos. O empreendedorismo não é fácil, mas ele é prazeroso. Eu não sei viver, a gente sai assim, igual a gente saiu 5 dias agora, eu mesmo fico sentindo falta. Sinto falta. Não, até na casa da minha mãe a gente vai agora. Vou agora em dezembro, eu vou lá dar uma olhadinha nela também, porque não vai dar pra gente passar o final de ano com ela. Mas a gente vai preocupado e normalmente eu vou fazer negócio. Eu já vou, aproveito, faço compra. Todo lugar que eu vou é pensando no meu negócio. A gente vai vendo novidades, coisas diferentes. A gente ficou muito feliz, né? Mas já viu que a gente reformou a loja agora. A gente foi numa grande rede, né, que tem no sul, que é a Panvel. Ela é uma referência em arquitetura, né? E ficou muito parecida com a nossa loja. A gente ficou muito feliz que a gente está na vanguarda mais uma vez, né? Sim, o design muito moderno, bem aconchegante, ficou realmente muito agradável. E considerando assim a sua experiência, a gente vê que o senhor tem essa vasta experiência, aí tem os diferentes ramos, uns dizem assim, farmácia é o ramo, outro diz ótica é o ramo, ou a gastronomia. E aí se o senhor fosse indicar, sugerir, quais os 3 principais que você indicaria e quais você não indicaria para começar um novo negócio? Eu acho que tudo é válido, desde que você tenha o pé no chão. Se o seu... Eu digo hoje, eu digo isso para os meus colaboradores mesmo, eu hoje se fosse voltar a vender coxinha, eu daria certo. Porque eu venderia essas coxinhas com todo o amor. Se você vai vender flor, venda com todo o amor. Tudo que você for fazer, faça de acordo com o seu pé alcance. Ontem eu conversando com uma das nossas colaboradoras, eu falei isso. Tudo é um degrau, mas quando você for pisar no degrau, pise firme. Não pise para pisar frouxo. Já que você quer empreender, não, eu vou vender vasos. Todo vaso é igual, por que ele vai ser diferente na sua mão? É você que vai ter que transformar isso aí. O diferencial quem vai fazer é você. Farmácia, igual a senhora falou, quantas farmácias nós temos dentro de Timon hoje? Eu acho que se não chegou em 300, 400, deve estar bem pertinho. Supermercados pequenos, e todo mundo está sobrevivendo, né? Uns às vezes mal, outros melhores, mas todos estão sobrevivendo. Aqueles que estão mal, se fizer uma reflexão, melhora. Então, se você quer empreender, empreende dentro das suas possibilidades. Os sonhos, né? Hoje, até comentei com a irmã Isabel também, off, hoje o pastor Evaldo fez um comentário e eu falei para ele, pastor, o sangue de Jesus tem poder, né? Eu falei para ele. Aí ele falou, o sangue de Jesus serve para curar o pecador, para resgatar do pecado. Mas para as coisas do dia a dia não serve, né? Tem coisas que é nós que temos que resolver. Às vezes você vive, vamos colocar numa linguagem bem clara, no mundo da lua, né? A pessoa fica nesse coach, né? Como a irmã comentou. Sim. Dando formas miraculosas de ganhar dinheiro. Vivendo de teoria. Exatamente. Não existe, né, irmã Gisá? De forma alguma. A própria Bíblia nos dá o exemplo da formiga. A formiga ela vai trabalhar no verão para poder ter ali uma reserva no inverno. Imagine nós. Exatamente. Não tem como, né? A gente vê, irmão, hoje uma vontade mental, mas a vontade de se mexer está muito pouco. Eu acho que tem que ensinar a quem quer a exatamente isso. Se não virar a engrenagem, não vai. Se você ficar mesmo na teoria, colocando em papel, vamos tentar, né? Eu digo isso, a senhora que eu trabalho desde 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com feira. E eu sempre me destaquei em vendas. Depois eu fui vendo isso, que é onde era o meu. Eu trabalhava na feira, com 14 anos eu tomava conta da banca da senhora que eu trabalhava. Ela saía e deixava. No final do dia a gente tinha que dar conta, todo mundo sabe que não pode sobrar, né? Aqui é diferente, as nossas feiras lá, você tem que zerar. No finalzinho você vai baixando o preço, vai baixando, mas tem que dar o lucro. Começa de um preço, aí você tem os estágios e... Aí depois eu fui trabalhar com marcenaria, e depois entrei no ramo de farmácia de 17 para 18 anos e não saí mais.
Mas eu sempre tive muito interesse nisso, de saber aonde é que dava, né? Onde é que alcançava. Eu comecei com uma farmácia onde eu alcançava. Eu tinha um pouco capital. Conforme a gente vai aumentando, a gente faz um planejamento de crescimento. Eu guardo um valor X, né? Mensalmente. E aí nós vamos planejando os próximos passos. Se não for abrir a loja, vamos melhorar, vamos trocar o mobiliário, vamos colocar mais conforto para o cliente, vamos fazer um sorteio, vamos fazer uma obra social. A gente tem um caixa social hoje, que eu não tinha, hoje a gente tem um caixa social para atender. Se não andar tudo junto, é um conjunto, a empresa é muito difícil. O sonho tem que começar mesmo do pouquinho. Para mim, hoje começar todo o negócio dá certo ainda, qualquer um. Eu começaria hoje de... Lidinalva, ele falou algo muito importante, que é o social. Exatamente. Né? Às vezes o empreendedor é visto como aquela pessoa que o único objetivo dele é o lucro, é para si. Mas isso é muito importante, que, irmão William, um princípio social dentro da sua empresa. Nos fale um pouquinho sobre como a Bem Barato Drogaria atua nessa área social. Eu queria colocar antes disso que ele é um dos parceiros Ciasadet, né? E a gente observa que tem essa ideia de colaborar, de cooperar com aqueles que têm mais necessidades. E aí, interessante a gente ouvir o senhor sobre esse posicionamento da empresa. Olha, de novo, em um momento, lendo a Bíblia, tentando nos encaixar aquela pessoa que Deus abençoa, eu olhando para trás, né? Eu sempre tento olhar para trás, não com um saudosismo, ou como um reflexo e análise. Da onde eu vim para o que eu estou hoje, o lucro é imenso. Deus nos abençoou de uma maneira que não dá para falar. Então, eu vejo isso. Qual foi a oportunidade que me deram? Quando foi o momento em que alguém fez alguma coisa por mim? Quando socorreram a minha mãe, quando socorreram o meu pai, e que fez a gente se livrar de alguns laços, né? Como os irmãos sabem o que eu falei, a gente morava em São Paulo. Eu vou contar assim para poder contextualizar. Nós morávamos na periferia de São Paulo. Então, é um lugar muito... Aqui em Quintimon não tem nem como comparar um lugar. Era muito ruim mesmo. Muito ruim. Então, onde você chegava, você apresentava aquele endereço, você já era discriminado. Então, alguém tinha que te dar uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar, como eu falei, com as irmãs muito cedo, mas sempre no bairro. Mas ali a nossa fama de trabalhador chegou um pouquinho mais longe quando a gente teve a chance de ser indicado para trabalhar num lugar, mesmo com a discriminação, mas tinha uma referência, né? Óbvio, nós vamos dar uma chance, né, para esse pessoal aqui. Vamos abrir isso. Então abriu a porta. E o evangelho, ele abre portas, né? Já minha mãe sempre, desde 10 anos de idade, que a minha mãe leva a gente para a igreja. Então, tinha essa questão também, de conhecer o pai, de conhecer a mãe. Eu falei com uma entrevistadora uma vez, ela falou, a primeira coisa que ela perguntava para um entrevistado, ela sobre o pai e a mãe dele. Como é que você trata seu pai? Como é que você trata sua mãe? Se ele falasse mal do pai ou da mãe, ele falava, rapaz, esse cara não gosta nem do pai e da mãe. Ele vai gostar de alguém? Então ela disse que já descartava, ela era um dos princípios, né? E a gente sempre arrumou alguém que desse a mão pra gente. E hoje, com a ascensão, Deus colocando as mãos, a ajuda dos irmãos, né? A gente não pode esquecer. Eu também sou beneficiado. Eu sou um beneficiado socialmente. Porque a igreja compra comigo, os irmãos que simpatizam compram comigo. De alguma forma, eu também sou ajudado. Aí como é que eu só quero ser ajudado? Como é que eu tenho milhares de pessoas que me ajudam durante um mês e eu não posso tirar 2 dias que seja para uma obra social, para ajudar alguém? Não dá para fazer uma imensidão de coisas, mas cada um fazendo sua parte. Então a gente sempre teve essa visão, desde o começo a gente sempre ajuda. Quando tem uma parte a gente separa um pedacinho para Ciasadet, tem uma festa infantil, a gente tem aquele valor separado. Infelizmente, quando acaba, aí tem que esperar o próximo mês virar, né? O próximo ciclo, mas a gente tem essa preocupação. E aumentar mais, né? Conforme a nossa venda for aumentando, a gente tem essa preocupação de separar uma porcentagem. Falei que essa porcentagem a gente não abre mão. A gente não abre mão.
Pois nós já estamos chegando ao final. Muito esclarecedora a sua fala, enriquecedora. Eu acredito que vai ajudar muita gente. E nós queremos agradecer. E eu ouvi na sua fala que cumpriu o que o pastor Evaldo gosta de falar. O segredo de fazer é fazer. Verdade. E nós agradecemos por sua fala, por sua presença aqui. Irmão William, pode finalizar com um conselho, uma palavra para todos os que nos assistem a respeito desse tema. E muito obrigada, em breve nós estaremos juntos Eu novamente. que agradeço a vocês o convite, né? Mais uma vez enfatizar que não há nenhuma construção sem Deus estiver na frente. Não há nenhum sonho que seja realizável sem Deus. Tudo é com Deus. Aí eu tenho uma promessa, pode esperar que Deus vai cumprir. Se você estiver com Ele, não falhar, cada passo que a gente dá para Deus, Ele está junto com a gente, né? Parece que a gente está em silêncio. Parece que as coisas não vão acontecer. A irmã Gisela falou que em algum momento eu pensei em desistir. Quando nós estávamos com 2 anos aqui, nós pensamos, né? Falei, rapaz, se a gente... acho que não vai dar certo, né? A gente está muito aquém daquilo que a gente esperava. E nós fomos a um culto no Campo Grande. E ali eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu compro uma passagem com aquele dinheiro que eu tenho lá em casa e eu vou me embora. Porque para mim eu já estou no meu limite, já estávamos já... E ali eu fiquei quieto no meu lugar e eu fiquei fugindo do pregador naquele dia. Não vou mentir para a senhora, não. Eu fiquei fugindo e ele chegou no meu ouvido e falou assim, eu já prometi, pode esperar que a partir de amanhã você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E aí nós temos vivendo essa promessa. Então o que eu tenho a dizer a todos é confie em Deus, confie no que você estudou, confie no seu projeto, continue a acreditar que não é em vão. Não é em vão. Ninguém está nessa terra aqui por uma simples passagem. Acreditem na família. Aqueles que têm esposa, se apeguem com as esposas, se apeguem com seus filhos. Aquele que tem a sua mãe, o seu pai, valorize o que você tem hoje. Eu não tenho mais meu pai, me faz falta aqui, não tenho. Amo demais, amo minha mãe, meus irmãos. Então a gente acaba que vendo que tudo que vai acontecendo é para beneficiar a nossa família. Então sonhe em ver sua família bem, sonhe em ver a sociedade bem. Quando você faz o bem para alguém, não tenha dúvida, Deus não deve nada a ninguém. Antes de começar um negócio, planeje no seu fluxo de caixa. Pode colocar, esse aqui é para a obra social, esse aqui é para a obra de Deus, esse aqui é para me ajudar quem precisa, que Deus vai te honrar. Amém, muito obrigada. Que Deus continue abençoando todos os seus projetos, a irmã Maria, e conte conosco, nós continuaremos clientes firmes da Bem Barato Drogaria. Eu agradeço que todos possam ir e se sentirem bem. Mais uma vez agradecer a minha esposa, né, que não pôde estar aqui, mas é a metade de mim, né? Se a Bíblia diz que nós somos uma só carne, se ela viesse no meu lugar também seria da mesma maneira. Agradeço em nome de Jesus, muito obrigado. E você conferiu agora a entrevista sobre o empreendedorismo cristão. Confira agora a palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Evaldo Sá. Mais uma vez, com muita alegria, chegamos até você por intermédio do programa Vida Abundante. A TV AD Timon tem a felicidade de cumprir com o ID de Jesus, que é levar o Evangelho, levar a palavra até o seu coração, levar a palavra até a sua família. E louvamos a Deus por sua vida, porque você é alvo dos propósitos de Deus. Você é alvo das bênçãos do Senhor. Na manhã deste sábado, gostaríamos de meditar com você sobre um tema que é por demais importante. Quando Jesus entra na questão, tudo muda. Quando Jesus entra em um caso, quando ele entra na vida de uma pessoa, de uma sociedade, tudo muda. E para isto nós gostaríamos de ler São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5,
de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lemos também o versículo de número 11. Falamos que o tema da nossa reflexão nesta oportunidade é: quando Jesus entra numa causa, entra numa família, na vida de uma pessoa, tudo muda. A Bíblia descreve com muita precisão, e eu creio que você, como evangélico, como pertencente a qualquer uma religião que possa fazer parte das religiões que o mundo tem, ou até mesmo não fazer parte de nenhuma religião, mas você sabe que Pedro tinha o ofício de pescador. Ser pescador não é tão fácil para o homem, porque tem dia que o pescador ele pode lograr êxito. Tem dia que ele pode ser vitorioso, mas tem dia que ele pode também não conseguir nada. Ter frustração de trabalho, um trabalho improdutivo. Não é fácil você passar uma noite a fio lutando para pescar peixes. E quando você depende desses peixes, quando você depende da pesca para a sobrevivência, ainda se torna um tanto quanto difícil o ofício. Por quê? Se não der certo, eu dependo do bom resultado.
Pedro sabia disso, mas ele não se furtou de encarar essa realidade. Partiu para a pescaria com todas as suas habilidades, também pronto para enfrentar todos os riscos, pronto para ter sucesso, preparado também para conviver com o insucesso. O que aconteceu? Pescou com toda a habilidade, pescou com toda a capacidade de um pescador, mas não conseguiu nada. Uma aventura, um trabalho como que frustrante. Pedro está agora lavando as redes. Todo pescador sabe que ao final de uma pesca, o pescador tem que lavar a rede. Se é uma, duas redes, todas as redes devem ser lavadas. Nós na vida temos lutas, nós temos trabalhos e devemos ter convicções de que muitas vezes só nos sobra algo que venha sujar as nossas ferramentas de trabalho, sujar a nós mesmos. Foi o que aconteceu com Pedro, mas Pedro procurou logo lavar. Se você é um servo de Deus, você teve um dia de muita luta, e essa luta lhe deixou como que frustrado, lave as suas redes. Lave as suas redes através do ministério da oração. Lave as suas redes através do arrependimento. Lave as suas redes procurando deixar que a sujeira do insucesso ela fique para trás, que ela não lhe acompanhe para o dia seguinte. Uma coisa nós devemos refletir. Ontem, o trabalho passado, ele ficou. Ele já é passado. Se esse passado foi de vitória, não é por isso que nós não devemos buscar hoje o sucesso. Não é por isso que vamos deixar de continuar lutando. Também, se foi de insucesso, não é por isso que vamos deixar de trabalhar, de continuar lutando. Temos que ter propósito na vida. Não é a vitória nem a derrota que vai nos impedir de continuarmos a nossa luta, o nosso trabalho. Pedro, de repente, vê um personagem se aproxima dele. Quem era esse personagem? O Senhor Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus. Aquele que foi ontem, é hoje e sempre o será. Ou seja, ontem ele é, hoje ele é e amanhã também ele será o mesmo, poderoso em todos os tempos. Jesus chega e se dirige a Pedro. Ele diz para Pedro pegar o seu barco e se afastar, dar uma condição dele ministrar, dele ensinar aqueles que estavam procurando a sua pessoa para ouvir os seus ensinamentos. Como é tão bom saber que tem pessoas que procuram ouvir os ensinamentos de Jesus. E por essa boa vontade, como também a necessidade das pessoas de ouvirem a palavra de Jesus, ele manda que Pedro afaste o seu barco. Talvez não fosse tão fácil para Pedro aceitar aquele homem, mandar que ele afastasse o seu barco para mais distante, depois de uma noite de insucesso, de pescaria, sem conquistar nada. Se Pedro tivesse aborrecido, de mau humor, indisposto, não teria aceitado
Que homem é este que, após as minhas lutas, estou já lavando as redes para voltar para minha casa? E ele chega e manda que eu afaste o barco para dar uma condição para ele pregar. Ele tem o seu ofício, eu tenho o meu. Eu sou pescador, ele é carpinteiro, ele é um pregador itinerante, está pregando hoje aqui, está pregando amanhã ali. Mas Pedro obedeceu. Agora, imagine, uma noite de trabalho, cansaço. Como não seria o estado de Pedro? Ali assentado naquele barco e ouvindo Jesus ensinar. Se ele não está com o Filho de Deus, se ele está com um filósofo, se ele está com qualquer outro pregador cheio de retórica, ele teria certamente se aborrecido, não teria ficado atento a nada. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando, ensinando, e aquilo conquistou também a atenção e o coração de Pedro. Terminou a ministração, o Senhor Jesus Cristo se volta para Pedro e diz para ele que ele lançasse, como diz o versículo 4, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus conhece o mar. Jesus conhece o céu, Jesus conhece a terra, Jesus conhece os seres viventes. E naquele exato momento, quando ele manda Pedro lançar a rede, Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Pela minha habilidade, eu não conquistei nada. Mas agora eu vou te obedecer. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu vou confiar na tua palavra, eu vou te obedecer e vou lançar a rede. Fazendo isso, eles colheram muitos peixes, ao ponto de Pedro ver as redes se rompendo e o barco indo a pique. E ele não ter condições de jogar as redes dentro do barco pela quantidade de peixe que eles conquistaram. Pedro acena para o outro barco, seus companheiros que estavam no outro barco: venham até aqui. Eles foram. E Pedro, naquele exato momento, pede socorro e tira os peixes juntamente com os seus companheiros de pesca, que não tinham pego nada. É importante a parceria, é tão importante a união, porque Pedro, se fosse mesquinho, não teria chamado os outros. Mas ele precisou, ele não foi egoísta, dividiu a sua pesca com os demais companheiros. E Pedro, quando viu a quantidade de peixe, ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele viu em Jesus uma pessoa diferente, que mudou completamente aquela situação de insucesso, uma noite inteira sem pegar nada. Mas naquele momento, debaixo da ordem do Senhor, da palavra do Senhor, ele conseguiu pegar muitos peixes. Ele alcançou o seu objetivo para a sua vida material, vida física, vida de empreendedor, vida de pescador. Ele alcançou o sucesso naquela hora. Só que terminou, o Senhor disse: vejo que você é hábil, mas você vai mudar de ofício. A sua vida vai mudar completamente. Você terá novas oportunidades, porque a partir de agora você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Pedro mudou completamente a sua vida.
teve a sua vida material, a vida empresarial suprida e partiu agora para a vida espiritual e para uma vida ministerial. Ser pescador de homens, grande ofício que o Senhor lhe deu. Levar os barcos para a terra, deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Como é tão importante deixar tudo e seguir a Jesus? Jesus quer entrar na sua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua história. Não importa se ontem foi de sucesso ou insucesso, o que importa é hoje, você, a partir de hoje, confiar no Senhor e andar com Ele. Que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Nós vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti, meditamos em Tua palavra, que ela alcance o objetivo para o qual ela está proposta. Deus, que aqueles que acompanham a TV AD Timon possam ter sido abençoados por esta palavra e este programa Vida Abundante possa levar vida para todos os lares. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. E o Vida Abundante deste sábado chega ao fim. Mas antes, nós queremos agradecer a todos vocês, nossos irmãos, amigos, que bondosamente nos acompanham. Irmã Lindinalva, e além dos nossos irmãos daqui de Timon, temos muitos com essa conectividade de outros estados nos acompanhando, como o irmão Joiade, lá de Brasília, que mandou um abraço e falou que está acompanhando a nossa programação. Nós queremos agradecê-lo e continue nos acompanhando. Mencionar também o nome da irmã Osilene, da congregação Jardim de Deus, que sempre comenta. E também tem a missionária Lorena Góes, lá do Paraguai, que acompanha a nossa programação. E muitos outros. Você pode comentar, compartilhar, porque a nossa programação pode ser vista posteriormente. Sim, e também se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram Vida Abundante ADT e mandar lá a sua interatividade nas caixinhas de pergunta, nas menções, nas curtidas, e nós contamos com vocês. Que a bênção de Deus esteja em cada vida, em cada família, e no próximo sábado estaremos novamente juntos.